Boa noite. Ônibus é destruído por incêndio quando retornava de Aparecida do Norte. Romeiros eram de Passos e, ainda bem, ninguém se feriu. Um ônibus de uma empresa de turismo aqui de São Sebastião do Paraíso pegou fogo ontem pela manhã em ocorrência registrada no KM 93 da rodovia Dom Pedro I, entre as cidades de Jarinu e Itatiba. O veículo estava com 20 passageiros de Passos e ficou em chamas. Todos foram resgatados ilesos, segundo a concessionária Rota das Bandeiras. A pista chegou a ser totalmente interditada para o controle do fogo e causou um congestionamento de quase 10 quilômetros. O ônibus, que teve um pneu estourado, estava parado no acostamento e pegou fogo por completo, ficando destruído. As chamas acabaram se espalhando para a vegetação ao lado do acostamento. Todos os passageiros saíram ilesos. A empresa enviou um outro ônibus para transportar os passageiros até Passos. Ainda bem que ninguém se feriu. Olha, mãe faz apelo por informações sobre filho desaparecido. O drama da família continua e já ultrapassa mais de um mês. O jovem desaparecido é William de Oliveira, que reside no bairro Jardim Europa. Ele foi visto pela última vez com uma bermuda azul e camiseta branca há cerca de um mês. Rosângela Cristina de Carvalho é a mãe e conta sobre a situação, inclusive que tem recebido trotes com informações falsas sobre o destino do filho. A mãe faz um apelo por informações e fala da preocupação de toda a família. Fazer um apelo para ver se alguém visse o meu filho, o William, que entrasse em contato, porque está desaparecido desde o dia 12 do 12 de 2024, já faz um mês e 5 dias hoje, e eu não tenho notícia dele. Só me passa trote e pedir também para as pessoas não ficar passando trote não, porque através dele tem uma mãe, uma filha, uma família que está sofrendo, está preocupado muito, que a gente não tem notícia verdadeira dele. Ela relata que teve um desentendimento com o filho, que saiu de casa, foi para a casa da avó no bairro Itamaraty e depois retornou, mas depois não foi mais visto. A gente teve uma discussão no sábado, mas eu fui chamar a atenção dele por fato dele ter feito uma coisa que eu não gostei na minha casa. Aí eu chamei a atenção dele, a gente discutiu, só que aí eu vi que ele estava muito nervoso, saí de casa, né? E a hora que eu voltei, ele estava deitado, dormindo, eu deixei ele no cantinho dele, não falei mais nada para ele, e depois, no domingo, ele dormiu lá em casa. No domingo, ele pediu para minha irmã comprar um cigarro para ele, eu fui de R$5 para minha irmã comprar um saquinho de fumo para ele, a minha irmã foi e deu dinheiro para ele. Aí eu ainda falei para ela, se fosse para você ter dado dinheiro para ele, eu mesmo tinha dado, não era para você dar o dinheiro para ele. Aí mais tarde ele saiu, aí ele não voltou para casa, ele foi aparecer na casa da minha mãe na quarta-feira. Aí ele apareceu lá, dormiu lá, era umas 3 horas, ele falou para minha mãe que ia embora para casa. Aí ele apareceu lá em casa, era mais ou menos umas 11 e pouco, quase meia-noite. Só que eu não vi ele entrar pelo portão, por portãozinho. Eu escutei a hora que ele abriu a porta da casinha dele. Aí eu fui lá na cozinha, olhar que a minha janela estava aberta, vi a sombra dele, eu falei, se ele quiser comida ou tomar banho, ele vai chamar. Ele não chamou. Aí eu voltei e deitei de novo. Aí eu vi que a hora que o claridão da casinha dele sumiu, porque eu durmo com as minhas luzes tudo apagada. Escutei barulho dele passar pelo corredor, que eu estava deitada na sala. Aí eu corri e abri a minha porta, porque a minha porta tem como abrir só o vidro. Ele estava acabando de trancar o portão e subiu, e não voltou mais depois disso, até hoje. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 ou ainda pela Polícia Civil no telefone 181. Lá no boletim de ocorrência que eu fiz, a minha irmã falou que ele saiu de lá com uma bermuda azul, uma camiseta branca com azul, que era do time do Itamaraty, que ele saiu assim. Aí lá na minha casa, teve a impressão que ele foi lá para vestir uma blusa de moletom. Ele vestiu uma blusa, eu vi ele saindo com uma blusa de moletom cinza. Só de chinelo, bermuda, só isso. Nem documento ele levou, nem roupa, eu não vi ele com bolsa, com nada. Que desespero dessa mãe.
Olha, depois do intervalo tem as principais notícias do mundo esportivo no Giro do Esporte. É daqui a pouquinho. E agora chegou a hora do Gabriel Gás trazer as notícias do esporte pra gente. É agora. Boa noite, pessoal! Gabriel Gás aqui para trazer para você mais informações do esporte. Dito isso, joga no ar aí, Vandão! Na noite da última sexta-feira, na Arena Olímpica, ocorreram mais partidas da quarta rodada da Taça Paraíso de Futsal pela categoria prata. O que seria a primeira partida entre Real Futsal e Norge não aconteceu, já que a equipe do Norge não compareceu e perdeu por WO. O que ocasionou na primeira vitória do Real Futsal na competição. No primeiro jogo da noite, a escolinha Rodrigo Joaquim goleou o Santa Fé por 7-1, conquistando sua primeira vitória no campeonato e garantindo a vaga na segunda fase pelo Grupo C. Na segunda partida, o Meninos da Vila bateu Galácticos por 2-0 e conquistou sua segunda vitória na competição e manteve as chances vivas de passar para a próxima fase. No jogo que encerrou a noite, o Superdog goleou a família 4M por 5-1 e agora precisa de apenas um empate na última rodada para garantir a sua classificação para a próxima fase pelo Grupo C. Por hoje é só, pessoal. O Giro do Esporte fica por aqui e nos vemos amanhã. Uma boa noite. Obrigada, Gabriel. Olha, bombeiros aqui de São Sebastião do Paraíso resgatam garrote em propriedade na zona rural de Pratápolis. Essa operação especial teve 5 horas de duração. O segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso atuou em uma ocorrência inusitada de resgate e salvamento de um garrote. Eles conseguiram retirar com vida o animal que pesava cerca de 300 quilos e que caiu em uma grota de aproximadamente 20 metros de profundidade. O caso ocorreu em uma propriedade rural de Pratápolis e a operação durou cerca de 5 horas, colocando em prova a habilidade e a resistência da equipe. Conforme o chamado recebido, tratava-se do caso de um resgate de animal que havia caído em uma ribanceira. O local, em relevo bastante acidentado, apresentava um plano inclinado de cerca de 25 metros, que dava acesso a uma parede vertical com mais de 20 metros de altura, tornando o atendimento extremamente complexo. Os resgatistas montaram uma operação desafiadora que exigiu empenho e dedicação de cada integrante. A iniciativa contou com o auxílio do proprietário, que também se empenhou para o resgate com vida do garrote. O homem que cortou a densa vegetação trepadeira para criar um acesso possível à equipe conseguiu descer até o fundo da grota. Segundo os bombeiros que participaram da ocorrência, foi necessário estabelecer sistemas de equalização de ancoragens e redução de formas para lidar com o peso elevado do animal e garantir a segurança de todos os envolvidos. Essas técnicas de salvamento em altura permitiram aos bombeiros superar os desafios do terreno e iniciar o resgate. Após arrastar o animal debilitado por 18 metros até o ponto de acesso criado, a equipe enfrentou a etapa final. O primeiro desafio foi o de vencer o desnível vertical e, na sequência, completando a etapa de trabalho, conduzir o garrote até um local seguro. A ação exigiu muito empenho de cada integrante do grupo de salvamento, que conseguiu obter êxito no objetivo planejado. Após 5 horas de persistência, a operação de resgate foi concluída por volta das 18 horas. Apesar do trabalho extenuante, o resultado foi bem sucedido. Depois de 3 dias preso no local, o garrote apresentava fraqueza extrema, mas as expectativas para sua recuperação nos próximos dias são positivas. O garrote só foi encontrado graças ao esforço de seu dono, que procurou incansavelmente até localizá-lo. O trabalho dos bombeiros exigiu dedicação e coragem, foi exaltado por sua excelência em missões de alto risco e complexidade, protegendo vidas, sejam elas humanas e animais, com empenho e profissionalismo.
Para situações como esta, a corporação solicita que seja acionado o telefone 193. Que bom que ele foi salvo e parabéns a todos que participaram aí do resgate. Em instantes você vai ver que vários acidentes de trânsito foram registrados no feriado prolongado. É daqui a pouquinho. Vários acidentes de trânsito foram registrados no feriado prolongado. Imprudência estão entre as motivações das ocorrências registradas. Imagens de câmeras de circuito interno de segurança registraram ao menos 2 acidentes de trânsito ocorridos na cidade durante o fim de semana prolongado. Um veículo Fiat Uno ficou preso retido entre um muro e um poste de energia elétrica. Neste caso, registrado em ocorrência da Polícia Militar, não houve vítima ferida, mas foi preciso um guincho para remover o carro do local. Não foram esclarecidas as causas em que o condutor chegou nesta situação, registrada no bairro Jardim Europa. Outro caso foi na mesma rua, no período noturno, e a condutora era uma mulher e teve o envolvimento de vários veículos. Um carro desgovernado atingiu outros 3 automóveis que estavam estacionados e causou prejuízos financeiros, com danos materiais pelo amassamento dos automóveis. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, mas não houve feridos graves, sendo apenas a condutora que apresentava escoriações pelo corpo. Os últimos dias têm sido de preocupação para quem viaja ao litoral de São Paulo. Com o aumento dos casos de viroses e para quem vai viajar, a dica dos especialistas é sempre lavar bem as mãos antes de preparar alimentos e também ao se alimentar. Férias que prometiam boas recordações. Até uma virose pegar de surpresa Bianca e todo o grupo de amigos que acompanhava a mineira na viagem a Guarujá, litoral de São Paulo. Eu fui em um grupo com 10 pessoas, éramos 10 amigos num apartamento e todos os 10 tiveram algum episódio da virose. Alguns com intensidade maior, alguns com uma intensidade menor, mas todos tiveram um mal-estar, que era diarreia, vômito, muita dor no estômago, uma indisposição muito forte, mas principalmente diarreia e vômito. Para melhorar, ela precisou caprichar na hidratação, já que muitos remédios estavam em falta nas prateleiras das farmácias da região. A gente tentava medicar o sintoma, né? Então, tomava remédio para enjoo, o remédio para enjoo acabou, assim, pelo menos nas farmácias ao nosso redor, a gente não achava para comprar. E também muita hidratação, isotônico, água, para realmente evitar ter que ir ao pronto atendimento tomar soro, porque a gente não queria expor mais ainda, né? Correr risco de estar mais exposto a outras coisas. Quem passou por outras cidades do litoral brasileiro também sentiu os efeitos da virose. Essas 2 amigas tiveram sintomas gastrointestinais durante os dias que passaram nas praias de Florianópolis, no sul do país. Eu vim de Florianópolis e lá não tinha um surto, mas todos os meus amigos pegaram virose. Tipo assim, a gente não ficou sabendo de notícia de surto de virose igual tá tendo ali no litoral de São Paulo, mas nossos amigos todos pegaram virose. Eu vim de Maringá, no Paraná, mas a gente foi pra praia em Itapema e lá tava caótico. Todo mundo pegou, tanto as pessoas que consumiram alimentos na praia, quanto as pessoas estavam comendo em casa mesmo. Todo mundo ficou com dor de barriga, com náusea e no final das contas da viagem a praia deu uma micada, porque o pessoal ficou bem doente. É no verão que as viroses gastrointestinais mais atingem as pessoas. Isso devido à maior aglomeração no período de férias. Norovírus é o nome do agente infeccioso que está por trás de toda essa situação. O Instituto Adolfo Lutz, Centro de Excelência Laboratorial do Estado de São Paulo, confirmou a presença do vírus em amostras fecais humanas vindas da Baixada Santista, no litoral paulista. O norovírus, ele não é um vírus novo. Ele já existe há muito tempo. Só que ele é altamente infeccioso. Então, é muito fácil a propagação, a transmissão através de alimentos contaminados, através das mãos e superfícies contaminadas. Segundo a infectologista, como ainda não há vacina contra o norovírus, o ideal é sempre se manter hidratado e seguir os hábitos de higiene.
A principal forma de evitar a contaminação, se você for viajar para essas regiões, é a lavagem de mãos. Com água e sabão por mais de 20 segundos. Lavagem de mãos após ir ao banheiro, antes de manusear os alimentos, enfim, as boas práticas de higiene. Ingerir somente água filtrada, fervida, água mineral. Não ingerir água de procedência duvidosa. Cuidado com o gelo que você compra por aí, tá? Pode ser feito com água contaminada. Se estiver com a virose, a gastroenterite, o principal é a hidratação, principalmente naqueles grupos mais vulneráveis, né, idosos e crianças, mas todo mundo deve se hidratar muito bem, se estiver com a virose, é muito importante, para não desidratar. E sintomáticos, conforme os sintomas que apresentar, tá? Não existe um antiviral específico. Tem que tomar os cuidados aí direitinho. Será que esse calorão que está fazendo aqui em São Sebastião do Paraíso vai continuar? Nós vamos ver agora como fica o tempo amanhã em São Sebastião do Paraíso e toda a região. Em São Sebastião do Paraíso, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 21 graus, máxima 32 graus. Em Tamogi, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 21 graus, máxima 32 graus. Em São Tomás de Aquino, sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima 21 graus, máxima 33 graus. Em Monte Santo de Minas, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 21 graus, máxima 33 graus. Em Jacuí, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 21 graus, máxima 32 graus. Finalizando com Pratápolis, sol com nevoeira ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite deve chover. Mínima 21 graus, máxima 32 graus. O calor parece que vai continuar. O Sudoeste News vai ficando por aqui. Todas as nossas reportagens você pode acompanhar através das nossas redes sociais. TV Sudoeste no YouTube, Instagram e Facebook. Uma ótima noite e até amanhã às 7 horas.